Vamos falar então de manejo da floração da mangueira. O manejo da floração, ele visa garantir o escalonamento de produção da manga ao longo do ano. O produtor comercial de manga, ele consegue fazer o planejamento de quais talhões, em quais dias ele vai fazer indução floral, garantindo que ele vai ter manga para fornecer o ano inteiro para o mercado, tanto interno como também para exportação, para o caso dos produtores que trabalham com exportação. E diante desse manejo da floração, que é possível a gente ver manga aí no comércio o ano inteiro. A mangueira, a indução natural da floração, ela ocorre aqui na região nossa, que é de clima tropical, por meio de estresse hídrico. Então, quando nós temos esse período seco, que é característico aqui do nosso clima, no inverno seco, né? Isso estimula a indução da floração. Tem uma dormência das gemas e depois vem a indução da floração. No clima subtropical, mais frio do nosso país, no sul do país, o frio, o clima de temperaturas mais baixas, é um fator aí climático que faz com que ocorra aí a indução natural da floração. As gemas entram em dormência com frio ou com estresse hídrico e depois ocorre a estimulação da produção das flores ali nessas gemas apicais da mangueira. Só que é possível fazer a indução artificial, né? Usando produtos à base aí o chamado paclobutrazol, tá? O PBZ, né? Aqui nós temos um produto comercial, o Cultar, que ele é a base de paclobutrazol. É importante salientar que com essa indução floral feita com esse regulador de crescimento, é possível que o produtor faça ali o planejamento de quando ele vai colocar a maior quantidade de manga no mercado, menor quantidade, de acordo com os preços. Nós estamos vendo, deixa eu aumentar aqui, nesse slide aqui, o seguinte, mostrando como que funcionam os preços de manga no mercado interno e no mercado externo ao longo dos meses do ano, né? Então, com o manejo da floração, o produtor ele tem a possibilidade de concentrar sua produção mais ou menos em uma determinada época do ano. Para isso, ele vai fazer indução de uma maior área ou de uma menor área ali no pomar dele, de menor número de plantas ou de maior número de plantas, dependendo de como que está o mercado, dos preços do mercado. Ele sempre vai ofertar frutos, mas quando os preços estão melhores em determinadas épocas do ano, ele vai fazer o planejamento e a indução floral para que tenha mais manga nessa época do ano. Para o mercado interno, a época que vocês veem aqui a diferença do cinza, né? O cinza mais escuro, preços mais baixos, ó. Aqui do Brasil, os preços da manga ficam mais baixos entre outubro e fevereiro. Por quê? Porque muitos produtores que não trabalham com indução floral, que a produção é aí natural, vai concentrar a produção nessa época, porque é a época que a manga brasileira ali, dentro das condições naturais, vão produzir. Por exemplo, as mangueiras aí da cidade, da fazenda, né, vocês veem que elas já estão com os frutos, tem umas que já estão com os frutos bem desenvolvidos, tem umas que estão com os frutos começando a desenvolver, porque a questão climática ali do estresse hídrico que eu disse, estimulou a produção da floração e, consequentemente, vai ter fruto. Então, vai começar a ter manga aí, outubro, novembro, até fevereiro a gente tem manga nessa produção sem indução floral. Então, nessa época, porque da lei, né, que eu já falei bastante, de oferta, né, quanto maior produto ofertado no mercado, menor os preços. Então, por isso que nessas épocas, de outubro a fevereiro, dentro do mercado interno, os preços são mais baixos, porque tem um alto volume de manga sendo comercializado. O mês de março é considerado dentro do mercado interno de preços médios, que começa a reduzir a oferta, né, dentro do mercado, e de abril a setembro são altos preços. Você vai no supermercado e pode passar a observar essa diferença mesmo no preço do quilo da manga, tá? É porque é um período que vai estar no mercado a manga que é produzida por indução floral,
lá no Nordeste, que é um grande volume, mas aqui no Sudeste também, produtores do Sudeste, do Sul do Brasil, né? Então, tem produtores de todas essas regiões que fazem indução floral e vão fornecer para o mercado, só que o volume é menor. Então, menos produto no mercado, valores maiores. Vendem essas mangas com preço maior. Para o mercado externo, o período de preços baixos vai de janeiro a julho, onde tem muita oferta de manga aí no mundo, né? E assim, muitos países produtores, então tem preços mais baixos. De agosto a novembro, início de novembro, os preços aí altos. Então, são a época que consegue comercializar essa manga para o mercado externo de preços mais altos. E nos meados de novembro até dezembro, preços médios, tá? Então, o produtor sabe essas janelas de oferta da manga, tanto mercado externo como externo, ele vai programar a indução floral escalonada para a oferta desses produtos em quantidade maior quando os preços forem compensatórios, né? Então, vou passar para vocês um vídeo e depois a gente continua mostrando ali na prática como que é feito isso e a importância disso dentro de um pomar comercial de manga, né? Falando da indução floral. Um vídeo curtinho aí, 6 minutos. No semiárido do norte de Minas Gerais, produtores de manga têm utilizado a técnica de indução floral para garantir produção o ano todo. Uma das vantagens desse manejo é ter manga para ofertar ao mercado nos períodos de entre-safra e conseguir um preço melhor pela fruta. Para garantir bons resultados, é preciso conhecimento técnico e muita dedicação, pois além da aplicação de produtos como regulador de crescimento vegetativo, o que exige orientação profissional, quase todo o processo é feito manualmente. O consultor de fruticultura, Moacir Brito Oliveira, explica como essa técnica vem sendo aplicada na região do Jaíba. Então, todo o processo de produção de manga na região do Jaíba, né, em outras regiões com clima parecido, semiárido, a tecnologia utilizada para se conseguir regularidade de produção, escalonamento de produção, é a técnica de indução floral. E essa técnica consiste no processo de paralisação do crescimento vegetativo a partir do uso de regulador de crescimento. Nós trabalhamos com paclobutrazol via solo, maturação dos ramos e posterior florescimento das plantas. Então, hoje é possível fazer isso nas regiões com clima parecido, com clima semiárido, fazendo esse florescimento acontecer em todos os meses do ano. Isso nos permite também colheita em todos os meses do ano. Com a indução floral, é como se o produtor tivesse uma safra que dura o ano todo, mas com a colheita escalonada em diversas áreas da fazenda. Produzir ao longo de todo o ano implica em dividir a fazenda em glebas ou talhumes. Então, é um de cada vez, ou seja, um por vez. E o processo inicia com a preparação do material vegetativo, nutrição das plantas, irrigação, idade desses ramos, uso de regulador de crescimento, paclobutrazol, amadurecimento desse ramo, florescimento e posterior condução a partir da polinização até a colheita. Então, todas as fases exigem intervenção humana, mão de obra, ou seja, pulverização, adubação, trato com os frutos, aplicação de fruto solar e tantas outras atividades. Então, uma única safra por ano em que nós vamos produzindo em talhões separados, um de cada vez. Isso garante a regularidade. E essa tecnologia ela vem sendo desenvolvida e adaptada de acordo com a região e a dependência climática, ou seja, o clima é fator fundamental, é aquilo que define o processo de indução floral. O uso dessa técnica coloca a produção de manga do semiárido mineiro em igualdade de condições com regiões onde o clima é mais ameno e as temperaturas não são tão elevadas. O fator que faz acontecer a diferenciação é a temperatura baixa. Aí você me perguntaria como fazer isso numa região de temperatura tão elevada. O uso de regulador de crescimento. Numa outra região de condição subtropical ou de clima ameno, isso acontece naturalmente. E aqui, só através da nossa intervenção, a intervenção humana, intervenção tecnológica na cultura. Moacir alerta que a aplicação da técnica de indução floral não é um fator isolado no manejo dos pomares. A única etapa que acontece de forma natural é a polinização, feita pelo vento ou por meio de insetos. Daí até a colheita dos frutos leva de 140 a 150 dias.
Todas as fases, praticamente, elas são induzidas, porque ao final da colheita você precisa de promover as podas que vai induzir as novas emissões. Essas novas emissões vai garantir a safra seguinte. Então, o processo é continuamente de intervenção, a partir de intervenção. É bom lembrar e salientar que a tecnologia de indução floral, o uso de regulador de crescimento, a aplicação de nitrato, não é só uma prática isolada que vai definir o processo de produção, mas sim um conjunto de atividades que vai do preparo do solo, que vai da irrigação, que vai do uso do regulador, que vai da preparação do solo para o florescimento, que vai das podas, que vai da quebra de dormência através das aplicações de nitrato, vai das adubações para enchimento e desenvolvimento do fruto, uniformidade de maturação. Então, é todo um processo que é complexo. Se você tem todos os talões em etapas diferentes, você tem todas as atividades na mesma fazenda, na mesma época. Por exemplo, nós temos hoje poda, fase vegetativa, temos florescimento, como aqui é mostrado, e frutos em diversas fases até a colheita. A preparação da equipe que vai lidar com esse manejo no campo também é fundamental, até para garantir a qualidade da fruta que vai para o mercado. É necessário que se faça a capacitação dessa mão de obra, porque requer uma mão de obra um tanto mais especializada para lidar com essas práticas da cultura, e todas as fazendas investem nisso, desde o monitoramento de praga, aplicação de agroquímico. Todas as pessoas envolvidas no processo produtivo são capacitadas para tal. A qualidade final do fruto, ela depende daquilo que foi feito, das práticas que foram realizadas e como essas práticas foram realizadas. Então, na verdade, durante todo o processo de manejo, todo o processo de condução do fruto, da formação do fruto, da colheita, ele exige que seja feito com qualidade, que é o que vai dar a qualidade final, e vem o pós-colheita, o manuseio pós-colheita, que vai garantir essa qualidade adquirida durante o processo de produção. O uso da indução floral é uma decisão estratégica. Por isso, o produtor deve ter as contas na ponta do lápis e ser rigoroso com a gestão de todo o processo. É dessa forma que vai alcançar uma relação positiva entre custo e benefício. E é um custo alto, custo elevado, porque requer o uso de tecnologia de ponta, mas, assim, o que é compensatório, o que é interessante é que no final da colheita, ou seja, quando você colhe em épocas de baixa oferta no mercado, você tem a lei da oferta e da procura, você acaba tendo um valor agregado muito maior na fruta, e hoje tem sido muito interessante. O custo de produção de uma lavoura feito nessa idade, hoje é uma lavoura aqui de 12 anos, a lavoura que nós estamos agora, esse talhão, ele custa em torno de R$20.000 ano. Né? A produtividade esperada numa lavoura dessa é em torno de 35 a 40 toneladas. O preço médio nosso no ano tem sido acima de R$1,20. Né? Então, por aí se percebe que é altamente vantajoso quando se pensa dessa forma, se produz numa época adequada, se consegue fruto com qualidade e se faz uma produtividade interessante. Bom, pessoal, deu para vocês verem um pouquinho as imagens, eu acho que ajuda vocês entenderem, né, a importância da indução floral e um especialista falando sobre indução floral, né? Falando da questão, né, de permite aí escalonar, como eu disse para vocês anteriormente, né? Essa parte que eu já disse, né, que é a questão de indução natural da floração, né, no clima aqui tropical, é a questão do estresse hídrico que a planta passa, e nos climas subtropicais é a condição de temperaturas mais baixas. E ocorre o quê? Com esses dois fatores aí, naturalmente, leva à condição de diferenciação das gemas vegetativas em gemas florais, tá? O primeiro passo, né, para um processo de indução floral é a poda, tá? Vocês viram o que foi falado. Por quê? Manga e diversas outras frutas, né, só produzem ramo novo. Para garantir que a planta tenha um porte pequeno, vocês veem que aí, nessas lavouras comerciais, as mangueiras são baixas, tem 3 metros de altura, até menos, dependendo da idade, né, quanto mais novos, mas mantém esse tamanho. Para facilitar a colheita, claro, também, né? Porque imagina uma mangueira muito alta, como a gente vê aí em fazendas que não tem nenhum manejo de poda, nada, que produz naturalmente lá, né? Mas essas lavouras aí comerciais é feito o manejo da poda, que vai ser inclusive o próximo
tópico nós vamos estudar na semana que vem. Então, para fazer indução floral, o primeiro passo é fazer a poda, para que você tenha ramos novos, tenha ramos ali, para que tenha depois a produção das flores, para que passar pelo processo de indução floral. Deixa eu passar aqui, que eu já mostrei para vocês, aqui o Cultar, né, que é o produto comercial à base de paclobutrazol. Falar aqui da importância da poda, né, que eu estava falando para vocês. Então, antes de fazer a indução floral, não é assim ontem, né, eu vou fazer a indução floral, tem que ser alguns meses antes, né, para que você tenha ramos novos, para fazer essa indução floral, tem que fazer a poda, tá? A poda, ela é feita depois da colheita. Colher os frutos, faz a poda, para obter ali nova emissão de ramos novos, né, e nesses ramos aí que são produzidos depois de ter a maturação ali do ramo, é que vai ocorrer aí a indução floral e a produção dessas flores e frutos posteriormente. Além de a poda ser importantíssima, considerando o ponto aí de indução floral, a poda é importante para manter o porte da planta, né, da mangueira e comercial, além de possibilitar uma arquitetura da copa não muito compactada, o que facilita ali a não formar microclimas favoráveis para o desenvolvimento de pragas e também de patógenos causadores de doença, promovendo, quando é feita uma pulverização de inseticida para controle de pragas e de fungicida para controle de doenças, tem uma copa que com a conformidade que facilita ali essas pulverizações, a penetração desse produto dentro da copa, né? Tudo isso vem pela poda. Então, importantíssimo, em lavouras comerciais, pessoal, a poda é obrigatória, tá? Nessa imagem aqui, que eu tirei do material que fala sobre indução floral da mangueira e dos princípios de controle fitossanitário, mostra aqui qual que é o local que faz a poda. Aqui é a gema apical, gema axilar, e faz a poda nesse local aqui, tá? Em todos os ramos da planta, isso depois da colheita, ok? Falando especificamente do paclobutrazol, né? Ele permite, como a gente falou, produzir manga o ano inteiro, escalonar essa produção. O paclobutrazol, ele regula o crescimento vegetativo da mangueira através da inibição da síntese de giberelinas, que é um hormônio vegetal, dentre muitos, né, hormônios vegetais que vocês sabem, e a gente já falou algumas vezes, vocês estudaram também em outras unidades curriculares. A forma que aplicado o paclobutrazol nas plantas de mangueira para ocorrer, então, a diferenciação, né, dessas gemas em gemas que vão produzir as flores, é feito diluído em água esse produto e aplicado via solo na projeção da copa, tá? A distribuição desse produto tem que ser uniforme, você não pode aplicar só em meia lua ali na planta, tem que fazer uma distribuição em todo o diâmetro da copa, tá? Para que você tenha uma indução floral uniforme. Senão acontece igual essa imagem aqui, ó. Mangueira aqui da variedade Tommy Atkins, né? Vocês veem aqui que essa parte da copa, nessa imagem aqui à direita, metade da copa tá com flores, a outra metade com pouquíssimas flores, né? Isso porque não foi distribuído uniformemente o paclobutrazol. Nessa primeira imagem aqui, vocês veem que as mangueiras vizinhas estão com florescimento adequado, e a do meio aqui está sem nenhuma flor, porque possivelmente pularam ela ali na hora de fazer a indução. Essa indução é feita, essa distribuição do PBZ, né? Vou usar o PBZ aqui, que é mais fácil do que eu falar o nome completo aí desse produto. A distribuição desse produto via água, ela é feita manualmente, então exige mão de obra, né? Por isso que falou que a importância de mão de obra aí capacitada, pessoas responsáveis, não é qualquer pessoa que vai ali trabalhar, senão acontece isso, imagina.
Isso aqui é uma perda de produtividade, sendo que dentro daquele talhão você está fazendo a indução floral e uma mangueira aqui ficou para trás. Na hora da colheita, mesmo que você faz a indução depois, você vai ter um atraso nessa produção, né? Então, isso é perder dinheiro, por isso que tem que trabalhar com pessoas responsáveis, tá? Pessoas ali que têm o comprometimento com o seu trabalho. Isso em todos os trabalhos, né, que existe mão de obra. Depois da aplicação, então, do PBZ, tem que entrar com irrigação para que tenha uma uniformidade na absorção desse produto pelo sistema radicular da planta, né? Então, aplica diluído em água, o PBZ, de forma uniforme, fazendo ali o círculo, né? Distribuindo de forma circular em volta da copa, na projeção da copa da planta. Depois, entra com a irrigação. Essas áreas comerciais são todas irrigadas, né? Então, entra com a irrigação para que esse produto seja absorvido ali pela planta, para que ocorra o efeito dele, né? A época de aplicação, a época que eu estou considerando aqui, não é a época do ano, é considerando a poda, né? A gente sempre vai trabalhar com a aplicação do PBZ após a emissão dos brotos, de pelo menos 2 ciclos vegetativos de brotação. Aí já é a época de entrar com a indução floral, distribuindo o PBZ diluído em água ali nas plantas. A quantidade de PBZ que é aplicada por planta, ela não é uniforme para todas as cultivares. Não é a mesma que eu vou usar para Tome, não é a mesma quantidade que eu vou usar para Palmer, não é a mesma que eu vou usar para Kate. Então, depende da cultivar. Depende do tamanho da planta. Uma planta já de 12, 15 anos, você vai ter uma dose. Uma planta que está com 4 anos, uma copa menor, é outra dose. Se você aplica uma quantidade muito maior do que é o recomendado, você vai formar panículas ali, a floração, né, é muito compactada. Isso não é adequado, isso atrapalha a produtividade. O tipo de solo, o método de irrigação, o clima, tá? Se está muito quente, tudo depende aí da condição climática também. Mas, normalmente, a recomendação, vamos falar aqui, é de 1 grama por metro linear de diâmetro de copa, isso aqui considerando a manga Tome, tá? Considerando uma manga Tome que está com diâmetro de copa aí, então é 1 grama por metro linear de diâmetro. Se a copa está com 3 metros, 3 gramas, tá? Então, considerando isso. Se uma planta está com 5 metros de diâmetro, você aplica 2 gramas, vai ser insuficiente. E da mesma forma, se está com 5 metros, você aplica 10 gramas por planta. Então, sempre considerar a quantidade adequada para que você não tenha problemas. O vigor da planta, que é resultado das características que torna a planta mais ou menos vegetativa, mais vigorosa, que ela está com um desenvolvimento vegetativo maior, também vai ter interferência aí, né? A Kent e a Hadden, elas requerem uma dose de PBZ maior que a Tome, que a Tome é considerado padrão ali com relação à dose de PBZ. O fator resíduo, por exemplo, de uma safra para outra, permanece um pouco desse produto ali na planta. Se um ano já foi utilizado o PBZ, é comum usar uma dose 70% ou até 50% mais baixa do que na safra anterior, considerando que tem um efeito residual. Em casos onde a dose de PBZ utilizada na safra anterior for elevada, tem provocado emissões de panículas e ramos vegetativos muito compactos, não tem aquele desenvolvimento normal. E isso prejudica a produtividade, né? Uma avaliação dos gastos com o manejo da floração na cultura da mangueira mostra que o PBZ, esse produto, né, ele é responsável por cerca de 70% do custo com os produtos utilizados, considerando aí os agroquímicos, né, fungicidas, inseticidas, sem considerar o custo de aplicação, que é a mão de obra,
que é toda a aplicação ali, como eu disse, exige mão de obra, né? Além do uso do PBZ, são também usados o sulfato de potássio e o Etefon, que ele é um estimulador, né? O Etefon, vocês lembram que ele é um produto comercial que é a base de etileno, que ele vai estimular a produção do florescimento e também os nitratos. Então, a aplicação do PBZ em excesso tem efeito de compactação de panícula, isso é importante frisar. Não é aplicar mais, achando que aplicar mais vai produzir mais flores, não é isso, né? Então, tem que aplicar a quantidade ideal. O uso do Etefon no manejo da floração. O Etefon, base de etileno. Com relação à utilização do Etefon no manejo da floração, ele tem o objetivo de liberação de etileno pela planta. O mesmo vai participar do processo de maturação das gemas, né, das gemas ali que vão promover a floração. Não é que vai usar o Etefon isolado, gente, ele é aliado com o uso depois do PBZ. Usa o PBZ para ter a diferenciação floral e depois pode utilizar o Etefon. Tá? É uma forma de aumentar ali o processo de maturação das gemas e promover a floração. O Etefon é um produto que tem eficiência quando combinado, como eu disse para vocês, com o manejo da floração via PBZ ou em condições naturais, quando tem um estresse hídrico. Por exemplo, é uma lavoura que não faz indução floral. Tá agora nos meses secos aqui no Sudeste, depois desse estresse hídrico faz a aplicação do Etefon para estimular a floração, tá? Mas ele sozinho ele não vai fazer o papel de indução floral, ele é um produto a mais para ajudar nesse processo de indução floral. Deve ser aplicado por meio de pulverizações, doses entre 200 partes por milhão e 300 partes por milhão aí por planta. Os nitratos, o uso do nitrato no manejo da floração. Os nitratos no processo de indução floral, ele tem a função de estimular a brotação, né, no período de repouso. O PBZ, ele vai garantir o repouso do ramo, depois o nitrato, ele vai estimular essa brotação, depois desse período. Os nitratos, eles podem ser feita a aplicação via foliar, por meio de pulverizações, né? As doses que utiliza nessas lavouras de manga, é de 2 a 4% de nitrato de potássio. Ou quando se usa, aí, por exemplo, nitrato de cálcio, de 1,5 a 2% para nitrato de cálcio. Ou de 1 a 1,5% para nitrato de amônio. Esse porcento aí é em relação à concentração do produto na água, tá? O número de pulverizações com nitrato vai depender do índice de brotação que for obtendo. Se está tendo um bom índice de brotação, pode ter menos aplicações. A resposta, né, com a aplicação do nitrato depende aí do estado de maturação dos ramos. Então, nenhum desses produtos, no Etefon, nem o nitrato, ele é aplicado isolado. Ele é associado com o uso do PBZ, tá? Aqui só mostrando o esquema de manejo da floração em diferentes épocas do ano. A poda, como eu disse, é essencial, é o primeiro ponto, né? Depois vem com a adubação. Depois aqui, ó, quando é floração entre maio e setembro, que é obter floração nesse período. Manejo de irrigação, quando eu tô falando assim, em algumas lavouras, né, fazem estresse hídrico, suspende irrigação. Ou, como vocês viram aí na reportagem, no semiárido é muito comum fazer uso do PBZ nessa indução de floração. Então, vamos trabalhar com o PBZ. Né? O PBZ, sulfato de potássio, Etefon, depois, na aplicação, depois da aplicação do PBZ, e os nitratos. Quando quer obter uma floração entre outubro e abril, faz a indução com PBZ. Nesse período aqui, na região sudeste, não tem como você fazer manejo de irrigação, já que você tem as chuvas naturais, então a indução vai por via PBZ. Aqui, manejo a irrigação, sulfato de potássio, Etefon e outros, e os nitratos, que vão estimular essa formação das flores, né? Obtendo a floração e obtendo as produções aí de manga ao longo do ano escalonado, tá?
Deixa eu ver aqui. Nessa imagem aqui, tem todas as etapas da manga quente, aqui no caso. É observar todas as etapas, desde a poda até já a planta em produção de frutos, né? A primeira etapa, então, é podar. Podar para obter os fluxos novos de brotação. O PBZ, como a gente disse, é aplicado quando está com pelo menos 2 fluxos de brotações novas, tá? Então, nessa hora aqui, na imagem C, quando os ramos já estão, você está vendo aqui que na B está com a brotação bem novinha, as folhas bem novas, né? Não é a hora ainda de fazer indução floral, tá? Quando as folhas já estão com a brotação madura, né? Com 2 fluxos, faz a aplicação do PBZ, considerando, então, o diâmetro da copa, não aplicando em excesso, para não ter formação de panículas compactadas, que prejudicam a produção. Aqui na imagem B, a planta já com as flores, né, formadas. Depois, então, aqui do PBZ teve aplicação, por exemplo, de nitrato para favorecer essa floração, de Teflon, dependendo do manejo da propriedade. E também, gente, é importante frisar que não é só fazer manejo de floração, os manejos sanitários continuam, controle de doenças, por exemplo, tem muito problema com antracnose na floração, tem que fazer pulverizações aí preventivas desse fungo, né, que causa antracnose na floração. Dependendo da região, do clima, pode favorecer a formação de oídio nas folhas, então tem que fazer manejo dessas doenças, manejo de pragas também, para ter um sucesso. Como vocês viram no vídeo, o manejo da floração é mais um dos processos dos muitos que acontecem dentro de um pomar de manga, né? Que vai desde os cuidados com a poda, os cuidados com a adubação, os cuidados sanitários, e até depois da colheita. Colher um fruto ali muito bom, muito bem produzido, com sabor agradável, e depois vem os cuidados com a pós-colheita, com o transporte, para que esses frutos mantenham a qualidade. E aqui na última imagem, já a planta com os frutos ali em enchimento, em produção. Vocês viram em uma das imagens do vídeo que os frutos estavam com uma substância esbranquiçada, né, sobre os frutos. E eu tenho um vídeo de uma aula anterior, acho que foi da semana passada, eu mostrei para vocês que se usa o cal, né, diluído em água e aplicado como mesmo um protetor solar para evitar a queima solar do fruto que fica com a parte exposta para o sol, para garantir que tem aquela coloração bonita, para não ter nenhum dano, né, ocasionado pela radiação solar. Então, faz a aplicação do cal como um protetor solar mesmo, né, uma camada, um protetor físico, para esses frutos chegarem com a aparência bonita, com a coloração ali avermelhada, e sem prejuízo para o produtor, porque qualquer fruto que dentro da lavoura está com aspecto queimado, que não teve esse cuidado, ele não vai ser comercializado, né? E o produtor gastou muito para chegar nesse ponto de colheita. Então, nossa aula de hoje é essa, né? O principal que eu quero que vocês entendam é a função do uso do PBZ, né? É a capacidade aí de produzir o ano inteiro, né? Frutos de manga, escalonar a produção e esses produtores garantirem ofertar esses frutos durante todo o ano e também possibilidade de ofertar nas épocas que tem baixa oferta no mercado, podendo ali obter valores mais compensatórios da sua produção, né, pagos pela sua produção. Alguma dúvida com relação ao conteúdo, pessoal? Nenhuma dúvida? Ficou tudo muito claro, professor. Então, obrigada. Agradeço aí a participação de vocês, então. Lembrem-se de fazer o trabalho, vocês têm aí um prazo, né, até dia 11 de setembro, mas vão fazendo, que eu sei que vocês vão ter algumas avaliações nos próximos dias. Inclusive, vou marcar a nossa última avaliação do trimestre também, ainda temos que fazer mais uma.
Eu vou ver a data certinho e comunico com vocês, tá? Na nossa próxima aula eu comunico que data será. Agradeço a participação e qualquer dúvida, eu estou aí à disposição.